Vou começar a explicar a matéria, tá? Esperando todo mundo entrar, não. Vou esperar 2 minutos, né? Poucas pessoas. Cadê o povo? Ó, gente, já estão ouvindo já, né, gente? Professora, como que você aguenta esse barulho todo? Hoje, para ser sincera, não me incomoda se eu não estiver dando aula. Meu marido fica mais incomodado. Mas eu não... Na verdade, tipo assim, me incomoda... na verdade, eu paro para escutar quando eu tô dando aula, porque me incomoda, porque eu sei que pode vir me atrapalhar. Mas se não estiver dando aula... Tem dia que, assim, são 6 casas geminadas, né? A minha é assim, quinta. Eu tenho a 6 e a 4. E eu não sei se você sabe como é que funciona essas casas geminadas de um condomínio. É de parede com parede. É. Assim, minha casa tá, tipo assim, tem a casa 6 aqui, a minha aqui, e assim, né? Aí tem um corredor e tem a garagem e tal. Aí é tipo organizado, sabe? Bonitinho organizado. Só que as casas que mais escutam som alto é a 5 e a 4. Eu fico no meio. Só que, tipo assim, durante a semana é mais difícil. A casa 6 é só domingo, porque é o marido, é o homem que escuta mais. É mais domingo que ele tá dentro de casa. Mesmo assim, à tarde, porque de manhã ele trabalha. A casa 4, eles escutam mais, um pouco à tarde, mas não é todo dia também não. Mas tem dia que as duas casas escutam. É complicado. É muito complicado. Enfim, então vamos lá, eu vou explicar a matéria. Eu parei explicando mais ou menos o que acontece, gente. Eu parei explicando o quê? Você falou que ia explicar. Eu falei só nessa primeira frase, eu acho, não foi? Você ia começar a explicar o indicativo, só que você parou, porque a aula estava acabando. Eu expliquei mais ou menos o que é isso. E aí, o que o verbo pode indicar? O verbo pode indicar ação, tipo correr,
abraçar, subir, telefonar, estudar. Isso indica ação. Estado. Estado, por exemplo, o verbo estar, o verbo ser, o verbo ficar. A gente tem que tomar cuidado com o verbo ficar, porque o verbo ficar, ele tem dois sentidos. Por exemplo, João ficou preocupado com sua nota. Então, quando eu falo João ficou preocupado, o verbo vai me indicar o estado que o João se encontra. Agora, se eu falo assim, Pedrinho ficou com Maria, aí a gente tem um outro sentido, por mais que esse verbo ficar seja um verbo muito usado na linguagem coloquial, né? No dia a dia, porque na linguagem culta não existe o ficar de beijar na boca, né? Mas usa-se, né? A gente sabe que as pessoas que se relacionam sem compromisso, elas estão ficando. Então, é um verbo no sentido na linguagem do dia a dia, mas a gente não pode desprezar, né? Então, e esse verbo de ficar, de beijar na boca, ele é no sentido de tem ação, não é no sentido de estado. Fenômeno são os fenômenos naturais, chover, trovejar, nevar, tá? Só que a gente, por exemplo, eu coloquei aqui ação, estado, fenômeno, fato, mas tem outros, por exemplo, que indica desejo, por exemplo, quero ficar rica. O verbo querer me indica um desejo, não me indica nem estado, não me indica ação, não me indica fenômeno. Então, gente, o verbo ele pode indicar várias coisas. Tem vários livros que falam só desses três aqui, olha. Ação, estado e fenômeno. Ou seja, tirando os fenômenos naturais, vamos dividir entre ação e estado, aquilo que indica estado, e todo o resto, inclusive, por exemplo, os verbos desejar, entra aqui na ação. Porém, gente, é muito pouco falar que um verbo, tipo assim, pegar um verbo de ação, ou um verbo de ação, um verbo que indica desejo, um fato, colocar dentro de ação, tá, gente? É um pouco mais complicado. O que caracteriza os verbos são suas flexões. Eu falei sobre isso, eu acho. Eu falei aqui em cima, né? Que é o tempo, modo, a pessoa, o número e a voz. E não seus possíveis significados, tá? Então, a gente vai falar disso, a gente vai fazer atividade sobre isso. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre flexão. Eu vou explicar mais ou menos o que seria as flexões, como eu acho as flexões dentro dos verbos, tá? Vou pegar aqui o verbo... Vou pegar aqui o verbo cantaremos. O verbo cantaremos... Eu canto, tu canta. O verbo cantaremos vem de qual verbo? Cantar. Cantar. Então, gente, essa é a forma... Isso aqui a gente chama até de infinitivo. É a forma original aqui do verbo. É o verbo que não foi conjugado ainda. Então, como é que eu acho a desinência dele? Se a forma original é o verbo, a parte do cantar, o que sobra aqui, gente... Peraí. Cadê minha setinha, meu trenzinho? O que sobra aqui, pessoal, o emos, é que a gente vai chamar de desinência, que é onde é morar o quê? A minha flexão. E significa o quê? Que nesse emos aqui é que vai me falar qual o tempo que está. Você sabe me falar qual o tempo? Se é presente, pretérito ou futuro? Futuro. Eu só sei por conta desse emos aqui. O modo, aí eu vou dizer para vocês que vocês ainda não estudaram, é o modo indicativo. A pessoa, você sabe, é a primeira, segunda ou terceira? Quem está cantando aqui, gente? O eu, tu, ele, nós, vós. Segunda. Vamos lá, gente. Cantaremos. Quem canta? Quem está cantando? Não, é ele. É nós. Ele cantaremos? Não, nós, eu falei nós. Cantaremos. O nós cantaremos é qual pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Terceira. Vamos lá, sexto ano.
Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Né, Esqueci disso. sexto ano? Né, sexto ano? Então, Não, professora, eu terceira. sei que- É eles. Terceira é eles. Então, eu coloquei dois aqui, né? Mas terceira. Então, a gente sabe, gente, que cantaremos é qual pessoa? Qual pessoa? Primeira. Primeira Sempre pessoa. Em qual número? Plural ou singular? Singular. Luquinha? Ah, não, é plural, plural. Tem Plural, essa, né, é plural. gente? Então, eu sei que o cantar, esse emos aqui vai me indicar que está no futuro, do modo indicativo, na primeira pessoa do plural. E a voz, depois a gente vai ver, mas ano que vem, que tem a voz ativa e a voz passiva. E aqui a gente vai estar o quê? Na voz ativa, tá? Então, é isso que é a flexão, como nós vamos estudar a flexão. Deixa eu apagar os risquinhos aqui. E voltar para o quê? E aí, gente, nós temos 3 modos verbais. O modo indicativo, ele sempre vai me indicar uma certeza, uma realidade. Por exemplo, eu estudo. Se eu falar também, eu não estudo. Ou seja, é uma realidade, é uma certeza. Eu vou sair. Deixa eu ver. Vamos dizer outro aqui. O celular caiu. Então, tudo isso é me indicar certeza, uma realidade, algo que aconteceu. O subjuntivo é o contrário, ele vai me indicar uma incerteza, uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, talvez eu estude amanhã. Ou então, por exemplo, se você estudar, ou seja, você vai estudar? Não. Se você estudar, tá? Ou então, se ele estudasse mais, ou seja, ele está estudando, é certo? Não. Então, eu tenho aqui o subjuntivo. E o imperativo, ele vai me indicar ordem, pedido, conselho, tá? Estuda agora, menino. Faça exercício. Copie no caderno. Então, tudo isso vai me indicar o quê? O imperativo. Gente, a gente vai fazer várias atividades sobre isso aqui, porque isso aqui tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, tá? Vou começar com as questões aqui. Gabi. Copiar. Bom dia. Ó, já nasceu na fazendinha, Lucas. Vou pegar meu granótico aqui.
A gente pode responder na frente, tá? É uma coisinha só. Pode responder aqui na frente. Ou não soltar uma linha só. Professora, vai um pouco pra cima? Tá. Pode baixar. Até a A.
Gente, vou desligar meu microfone, tá? Professora, eu cheguei na Remy. Chegou onde? Né? Mas não vai adiantar muito, não. Porque eu vou passar para a folha de baixo. Vai copiar mais? Vou, mas não vai adiantar, porque eu tenho que ir para a folha de baixo. Tá.
Onde você tá, Lucas? Tô na M. Tô na M. Beleza. Eu.
Gente, vou postar lá no Classroom, viu?